Voltamos para mais um episódio, né? Acabei de gravar agora com a doutora Camila. Meu, que programa foi aquele? Vocês que estão chegando agora, dá um pulo, assiste a doutora Camila, que ela teve uma sensibilidade enorme. E uma das coisas que eu gostaria de iniciar falando com vocês é sobre acolhimento. Como é importante a gente se sentir querido. Né? Muitas vezes, quando eu vou gravar, eu também estou meio aflito. Será que eu vou ser bem recebido? Que perguntas eu vou fazer? E quando o convidado chega e ele traz consigo humildade, ele traz consigo vulnerabilidade, isso me enche de emoção, porque traz em mim essa ferramenta chamada acolhimento. Muitas vezes, na nossa casa, a gente não é acolhido. Nossos amigos não nos acolhem. Mas quando você entende que o acolhimento é uma ferramenta de amor, a gente traduz isso na Dani Rodrigues, que está conosco aqui hoje, gravando. Muito né? Obrigada. A gente olha para você e vê uma mulher tão poderosa, né? Uma mulher tão grande. E quando a gente tem a oportunidade de conversar e ver os seus pontos frágeis, a sua vulnerabilidade, como isso acolhe, né? Como eu me torno mais humano quando estou com você. Queria que você falasse um pouquinho. Quem é a Dani? Que eu sei que você é mãe, eu sei que você é líder, mas quem é a Dani? Legal. Obrigada pela oportunidade, primeiramente. Eu acho que bater esse papo aqui com você traz para mim uma oportunidade de me olhar e talvez, quem sabe, até as pessoas, as mulheres que vão ver esse podcast também possam se sentir um pouco aqui dentro, né? Nessa oportunidade também. Bom, eu sou a Dani Rodrigues, tenho 44 anos, sou mãe de 2 adolescentes, o Samuel Vitor, de 17, pois é, e o Daniel Henrique, de 15 anos. Sou divorciada, estou namorando há 3 meses, estou bem feliz por isso. Moro em São Bernardo do Campo há mais ou menos 8 anos, né? Me separei, passei 1 ano na cidade que eu morava e vim para cá recomeçar. Então a nossa cidade para você é um novo recomeço? Ela é o... Eu digo que toda vez quando eu chego aqui, eu me sinto chegando na minha casa. Sabe, quando eu olho a cidade lá da entrada do viaduto do Rodoanel, eu olho e falo, ai, cheguei em casa. Eu me sinto acolhida. Você trouxe a palavra acolhimento. São Bernardo significa acolhimento para mim, sabe? É um recomeço que foi hoje, olhando, difícil, desafiador, porém necessário. Ele foi importante de acontecer na minha vida. Ciclos são importantes de serem abertos, mas também são importantes de ser fechados, né? Sim, com certeza. A questão é que muitas vezes você precisa passar por situações que você não esperava, que você nem imaginava que passaria, mas essas situações são necessárias para que você entenda aquilo que você trouxe numa palavra, empoderamento. Eu acredito muito que nós não somos empoderáveis. Eu acredito que a gente tem o poder dentro da gente. A questão é como enxergar esse poder e como trazer isso para fora, como aflorar isso. Quando a gente passa por uma separação, né, qualquer tipo de separação, uma das coisas que sai destruída é a autoestima. Como que a gente encontra um empoderamento se a nossa autoestima está destruída? Eu diria que é um trabalho de autoconhecimento. Desde a separação para mim foi um grande divisor de águas, né? Eu sou a filha mais velha de 3 filhos. Sou muito grata aos meus pais. Eles, tudo que eu sou e também o que eu descobri que posso ser, veio deles, né? Então, meu pai é um homem muito metódico, a minha mãe uma mulher muito organizada, muito extremamente assim, sempre buscando servir as pessoas e sempre buscando estar no controle de como fazer esse servir. Quando eu me separei, eu pude perceber o quanto eu era uma pessoa focada em fazer
o outro feliz. É uma geração que vê muito isso, é uma geração que é voltada muito mais para o outro, e a mulher também teve esse estigma, esse dogma, né, de que ela não tinha direito, que ela tinha que ser submissa muitas vezes. Infelizmente, está voltando agora alguns grupos da rede social falando sobre isso, né? E eu acredito muito numa questão de igualdade. Tem coisas que o homem faz, né? Então, acho que trocar o pneu do meu carro, quem troca sou eu, né? Minha esposa, eu tenho mais força que ela, fisicamente falando. Sim. E ela tem muito mais inteligência que eu para me ajudar a orientar. Eu falo que eu cheguei aonde cheguei porque eu tenho uma parceira que está sempre ao meu lado. Mas a mulher, né? Tanto que o baile de debutante de 15 anos é para apresentar a mulher para a sociedade. Exato. Aonde já tinha um pretendente que o pai tinha escolhido por N motivos, nunca era por amor. E a mulher era obrigada a casar e ter aquela vida sem escolhas, né? Então você quebra um ciclo na sua família, porque tudo que é a qualquer custo, o custo pode ser muito caro, né? Se eu quero para o meu caderno a qualquer custo, o custo pode ser muito caro. Agora, quando a gente negocia entre a liberdade do sim e do não, aí o preço é uma questão de ser combinado. Exato. É uma coisa que eu falo muito para as mulheres do consultório. Enquanto você não fala não, tudo é sim. Então, o seu empoderamento, seu primeiro desafio, né, foi quebrar esse ciclo, né, e dizer sim para você. Foi. Eu nem tinha consciência de que eu estava me escolhendo naquele momento. Nossa, calma, essa frase é fantástica. Você não tinha consciência Não. que estava se escolhendo naquele momento. E como foi se escolher? Desafiador. Porque como eu não tinha consciência, não era um simples rompimento ou uma simples separação. Eu estava rompendo com uma tradição, eu estava rompendo em alguns momentos, até com laços familiares, porque naquele momento eu tinha que enfrentar tudo aquilo que os meus pais queriam para mim. Dani, tive um déjà vu agora. Eu lembro que eu era criança, estou com 50 anos. Então eu devia ter mais ou menos 6, 7 anos. E o meu pai estava andando na calçada, atravessou a rua. E eu falei, pai, por que nós estamos atravessando a rua? E ele falou, estamos atravessando que aquela lá é divorciada. E eu achava, criança, que divorciada era alguma doença. Então eu falava bem assim, fulana tá separada. O que é separada? Não divorciou. Tadinha, ela tá bem? E as pessoas me respondiam por outros motivos. Então, olha o preconceito que a gente trazia hoje, tanto, né? Eu, pelo amor de Deus, né, trabalho com isso, meu pai melhorou muito, graças à profissão que eu escolhi, que meu pai acompanha todos os meus vídeos que eu posto, ele acompanha. Então, meu pai hoje está bem diferente do que a gente era naquela época, há 45 anos atrás, né? Então, quando você fala assim, eu me escolhi, meu coração enche de alegria, né? E eu vou repetir. Você escolheu e foi desafiador. E você se escolheria novamente hoje? Não tenho dúvida nenhuma. E como que é se escolher? Como é que é estar em primeiro lugar? Olha, ele tem os prós e contras. Quais são os prós? É você poder fazer o que você quer, quando quer e a hora que quer. A questão é que vem o qualquer custo. Será que é a qualquer custo que eu faço o que eu quero? É a qualquer custo que eu faço quando eu quero? Não. Então, quando eu digo prós e contras, é que você... e aí é quando a gente entra na questão mulher, né? Então, você trouxe algumas falas que são coisas que eu acredito. Eu acredito muito que... Eu não acredito, por exemplo, na guerra dos sexos. Eu não acredito, por exemplo, que mulher, para ser reconhecida, para ser valorizada, ela precisa diminuir o valor do homem e vice-versa. Eu acredito que existe uma complementaridade e eu acredito muito que nós, como seres inteiros, nós temos uma energia masculina e uma energia feminina. Tem uma frase espiritual, né? Não é científica, mas é espiritual, que eu acho ela muito, muito bonita. Que fala assim, né? Quando o seu eu entra em contato com o meu eu, é Deus.
que Deus é a união de vários eus. Não tem ninguém que é melhor, muito menos alguém que é pior. Eu lembro que eu fui evoluindo como psicólogo, né? Aí, tocou meu telefone e a mulher falou assim, aqui é a secretária da doutora fulana. Eu falei, doutora fulana? Ela falou, ah, tá. Ela quer marcar um horário com o doutor. Até então, nunca ninguém tinha chamado de doutor. Eu me formei com 23, 24 anos, então era muito novo pra alguém falar doutor pra mim. Menina, eu tremia, e aí eu fui buscar a minha terapeuta, né? A minha terapeuta ria da minha cara, né? Ó, Cláudia, um beijo pra você, hein? Você me ajudou muito. Então a minha terapeuta falava pra mim assim, Fabiano, por que você tá tão nervoso? Eu falei, porque eu vou atender uma médica. E ela vai ver que eu sou ruim, ela vai ver que eu não consigo ser, porque ela é médica. E ela falou, calma, Fabiano, não tem ninguém melhor que a gente, muito menos ninguém pior que nós. Na questão de saúde mental, quem estudou foi você. Ela estudou a questão do corpo. Ela é pediatra, ela estudou pediatria. Então vai aberto, escuta. Porque ouvir é um gesto de amor. E falar é uma necessidade humana. Quando eu me coloco para ouvir, eu estou tendo um gesto de amor. Então vai dar amor. Seja amor para quem está passando por uma doença. Né? E isso me ajudou muito na minha carreira. Né? E hoje, imagina, né? Estou gravando com ortopedista, gravando com psiquiatra, gravando que bacana, trabalhando com os médicos. Né? Então, acho que o que você fala é muito legal. Né? Não tem ninguém que é melhor ou pior. Nós todos somos iguais dentro da nossa importância, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Eu acho que o principal é o nosso propósito. Exato. É o propósito que mexe com a gente. Né? É verdade. E você sai desse papel, vem para São Bernardo, separada, com 2 filhos. Você vai entrar numa empresa multinacional, que eu sei que carrega um lado muito machista, né? Melhorou muito essa questão hoje, né? De NR1, compliance, isso deu uma bela melhorada, mas era uma empresa machista. Eu lembro que o banheiro feminino da empresa era fora do andar da produção. Minha paciente ela não tomava água, estou falando há 15 anos atrás, tá? Não tomava água, porque até ela ir no banheiro e voltar, o chefe dava bronca nela que ela estava perdendo o trabalho. Meu Deus. Então ela passava o dia inteiro. Hoje as empresas estão muito melhores, como eu repito, mas você volta, vem, cai nesse... Como é que foi lidar numa multinacional sendo mulher recém-descoberta? Tá. A minha história começou quando eu tinha 14 anos nessa empresa. Então foi antes de tudo? Foi antes. Eu comecei e também foi de uma forma inconsciente. Um dia eu cheguei em casa e meu pai falou... meu pai e meu tio, nós morávamos em Taubaté há pouco menos de 2 meses. Né? Eu sou natural de Sorocaba. E o meu tio chegou para o meu pai, eles me chamaram para conversar e falou assim, tem uma escola muito boa e depois você vai ter um vínculo com a empresa. Era isso naquela né? época, né? E aí eu nem tinha noção da escola e nem tinha noção da empresa. Mas aí eu sempre fui uma boa aluna, eu fiz o teste 2 meses depois de estar morando em Taubaté e passei. Ou seja, o meu tempo em Taubaté, ele é muito relacionado também com essa empresa que eu trabalhei lá por quase 23 anos. Né? Eu estudei no Senai mecânica de automóvel. Menina, sério? Você fez mecânica de automóvel? Eu era aquela adolescente de 14 anos que tinha as mãos que cheirava gasolina porque eu tinha que limpar carburador. Era suja de graxa, porque tinha que abrir motor, trocar pneu, entender todos os sistemas de refrigeração, climatização, elétrico, alimentação do carro. Essa foi a minha base, meu primeiro conhecimento técnico. Muito masculino, até hoje. Exato, é masculino, né? E aí, assim, quando você me pergunta como foi vir para cá, na verdade, assim, eu vim para cá com a missão de ser assistente da diretoria. E assim, dentro dessa multinacional, ser assistente, ser assessor,
é uma posição de destaque, porque não são muitas vagas nessa função. E você está ao lado das pessoas que estão tomando a decisão dentro do ambiente corporativo. Mais inteligentes, teoricamente. Exatamente. As estratégicas. Então, eu vim para cá com essa função. E como você disse, mãe de 2 meninos na época. Meus filhos tinham 9 e 7 anos. Sem nenhuma rede de apoio. Eu contei muito com o apoio, ainda conto com o apoio de uma amiga, a Silvana. A Silvana, eu vou te encaminhar esse podcast para que você possa se sentir agradecida, sabe? Por toda a minha gratidão, por tudo que você fez e ainda faz pelos meus filhos. Ela é um anjo que apareceu na minha vida. Como eu disse, ela ainda me ajuda muito. E eu contei com o apoio dela, do marido dela, do Mauro. E foi assim. Foi muito desafiador porque eu tinha que desempenhar uma atividade nova, estratégica, né? Tá num mundo novo, mas eu acredito também muito no poder daquilo que a gente almeja como sonho, almeja como visualização, né? Eu acredito muito em PNL, né? Acredito em lei da atração. Eu acredito porque por muitas vezes aconteceu comigo. Então, eu idealizava ser uma pessoa que estivesse assessorando. Isso, por muito tempo, eu tentei lá em Taubaté e não consegui. Você tinha uma ingenuidade, né? Porque você se escolheu meio inconsciente, você escolheu vir para cá, meio inconsciente. Tinha uma ingenuidade, mas você sabia que tinha que fazer o bem, de fazer as coisas acontecerem. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Eu sou apaixonada pelo Pequeno Príncipe. Eu acho que muito mais do que um livro infantil, ele é um livro para gente grande. E ele fala isso, né? Eu tenho, inclusive, no meu braço, o essencial é invisível aos olhos, né? E eu acredito que quando a gente não tem consciência, a consciência maior sabe onde tem que nos conduzir. Então, estar em São Bernardo, eu acredito que é muito mais sobre essa consciência maior e sobre tudo que eu precisava me tornar. Uma vez eu conversei com um coach, né? Não sei se você conhece coach. Eu conversei com um coach uma vez e falou assim, Fabiano, na dúvida, segue em frente, que uma hora a vida encontra. Exatamente. O que acontece é assim, conheço coaching, eu sou coach formada há 2 anos. Que legal. Eu sou coach para mulheres, né? Tenho sentido que tenho que trabalhar com integração feminina. Dani, o que é integração feminina? Algo que veio da minha intuição, porque eu acredito que a gente precisa integrar, de fato, né? A mulher, ela teve todo um histórico necessário para que ela ganhasse espaço, onde muitas vezes ela precisou se desfazer da essência feminina dela, se tornar talvez muitas vezes masculina, para que ela pudesse ser reconhecida e valorizada. Para que ela pudesse ter a sua inteligência, a sua capacidade valorizada, vista, e para que ela pudesse alcançar os lugares que ela não tinha alcançado ainda. E com toda a sua carga de emoção, sua experiência de vida, quando você conversa com uma mulher dessa, você não é só teoria, né? Você sente o que ela está sentindo, né? Sente. E aí vem a questão da sobrecarga, né? Porque, assim, eu acredito também, é bem interessante, porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito na lei da atração. Eu gosto muito de constelação familiar. Legal. Né? E então, assim, eu sou uma pessoa curiosa para entender, para conhecer e para me entender. Eu acho que todo o meu processo ele é pautado em buscar clareza e em buscar meu autoconhecimento. E à medida que eu fui entendendo um pouco mais de mim, porque a gente sempre tem algo para conhecer, né? O meu mentor, Jerônimo Temel, que é o meu, né, o coach dos coaches, digamos assim, né? Ele que me inspira muito. Ele fala muito assim, progresso não tem linha de chegada. Verdade.
né? Então, por mais que você aprenda algo técnico ou não, ou aprenda algo de si mesmo, isso com certeza não é a sua chegada. Você sempre vai ter algo para desenvolver, para aprender, para aprimorar. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o que eu ganhei com os desafios que eu enfrentei na vida, e foram muitos, foi primeiramente o autoconhecimento. Até porque você passou uma fase muito solitária, né? Sim. Embora você tinha seus filhos, você tinha o trabalho, mas eu senti muita solidão no começo da sua fala, né? Sim. Que é uma das coisas que, por coincidência, eu mais trabalho no meu consultório com liderança. Que a liderança é solitária. Sim. Né? Então, isso te ajudou, de alguma forma, você alcançar o seu desejo quando você entrou na empresa, de chegar onde você queria chegar? Eu confesso que não era uma intenção me tornar gestora ou líder, né? Não, eu não tinha em mente estar num papel de liderança. Porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a liderança ela era cunhada por características que não eram as minhas. É uma liderança mais industrial, né? Exato. Uma coisa muito militarizada, eu diria. Perfeito, perfeito. Né? Uma coisa muito masculinizada. E eu entendo, né? É lógico que todos nós temos os dois polos, né? Todos nós temos. Mas eu não me via olhando para as pessoas com aquele olhar tão militar, tão impositivo, Pesado, autoritário, né? Faço o que eu mando. Então, eu não queria. Então, dá para ter uma liderança gentil, uma liderança humanizada? Sim, dá. E a pessoa, o colaborador, que ele confunde essa gentileza com amizade e ele começa a ficar mais... tira o pé, a Dani é baixinha, gente boa. Como lida com a gentileza e a autoridade ao mesmo tempo? Então, a gente tem, né, na formação como líder, várias escolas, e uma delas, né, conceitos de liderança, modelos de liderança, né, de gestão. Uma delas fala que você tem o piano, né? Piano, boa. O piano, você sai do tom do grave, vai ao tom agudo, né? Adaptando a sua forma de interação a cada tipo de liderado. Então, se você tem um liderado que confunde, você vai precisar ser um pouco mais assertivo. Mas eu entendo que a questão toda, ela está... Você falou uma coisa que é importante. Não só nas relações, né, afetivas, com os filhos, nas relações também de liderança. Importante ouvir, né? Eu acredito muito que, também como o Jerônimo fala, maior é o que serve. Né? Então, o líder, ele é um servidor. Perfeito. Né? O líder, ele está ali para abrir caminho, para facilitar quando o liderado não consegue fazer. Facilitar no sentido de facilitar o entendimento dele, proporcionar recurso. Então, assim, eu entendo que quando uma pessoa confunde a liberdade, né, esse acolhimento com algo que, eu não vou entregar, ali você precisa trabalhar a questão comportamental dessa pessoa. Ela precisa entender que somos seres humanos, né? Temos necessidades humanas e precisamos gerar resultados. A empresa não tem que ter lucro, né? Exato. Tem que ter lucro. Você não está ali apenas por estar, né? E a empresa não tem que te dar nada. Ela tem que te dar condições de trabalho, condições emocionais, psicológicas, recursos. Mas você também vai ter que devolver aquilo pelo qual ela existe. Nós estamos muito falando de saúde mental, né? Então nós temos o liderado, como você usou, né? Quem está mais preguiçoso e tem um liderado que está desenvolvendo no começo de um burnout, por exemplo, né? Até onde é a responsabilidade do líder da empresa em cuidar desse colaborador, até onde ele tem que encaminhar para profissionais, até onde um bom feedback pode salvar esse cara de um burnout? Olha,
essa questão ela é bem delicada. Complexa, né? Ela é bem capiciosa, essa pergunta. Porque a questão toda não tem, na minha visão, uma receita pronta. Porque vamos partir do princípio que o liderado é uma pessoa com necessidade, o líder também é. Também é humano, né? E a questão é que, quando eu digo para você integração feminina, é exatamente também nesse sentido. O feminino, ele vem... quando a gente fala de feminino, a gente pensa em beleza, em acolhimento, a gente pensa em cuidado. Em comida. Em comida. Por quê? Porque o feminino, ele tá ligado com a mãe, Sim, né? E a mãe é o amamentar, é cuidar, é o gerar. Então, a paciência vem do feminino. Então, quando a gente traz isso para liderado, o quão paciente está sendo essa relação? Dos dois lados. E na constelação fala muito isso, né? Que Exato. a mãe tem o papel de acolher e o pai de mostrar o mundo, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você traz isso para a liderança, quer dizer, o líder, ele tem que ter internalizado, e eu acho que a gente tem tanto para evoluir nesse ponto, eu acho que a gente deveria ter constelação para empresas. Acho que já existe já, né? Com certeza. Existe Mas já. eu diria que, assim, isso tinha que ser mais divulgado, difundido. Por quê? Porque o líder, ele precisa ter consciência que ele precisa indicar o caminho como pai, mas ele também precisa acolher como a mãe. E o líder tem que também, eu acho que, trabalhar o ego dele, né? Porque tem muito líder que ele quer ele brilhar. E não é o líder que brilha. Quem brilha é a equipe. Exato. Uma equipe produzindo, uma equipe entregando... É igual um diretor de cinema, né? A gente não vê a cara do diretor. A gente vê só o nominho dele aparecendo lá, né? Que a gente vê o ator brilhando. Exato. Mas a gente sabe que tem uma direção atrás disso e os atores sabem, né? Porque fala, foi chamado tal diretor, tal gente, para poder ver. Então, eu acho que quando a gente tem essa liderança, tá me falando, a liderança é da palco. A liderança é servir que a pessoa possa ser a melhor versão dela de entrega para aquela empresa. Exato. Já ouviu falar assim? A mãe boa é a mãe desnecessária. Perfeito, é isso. O líder bom é o líder desnecessário. Ou seja, ele precisa fazer exatamente isso que você falou. Tem um vídeo, inclusive, que mostra isso, né? O líder, ele precisa saber quando ele precisa estar ao lado do liderado, para dar suporte, para fazer com que ele se sinta confiante, para fazer com que ele entenda o papel dele. E o líder também tem que saber se retirar. Mais uma vez, maior é o que serve. Até porque eu tenho, você me corrige, por favor, né? Que eles chamam de demissão silenciosa. É aquela pessoa que é muito boa em alguma coisa, ela não passa o conhecimento dela, então ela pega aquela função e ela fica engessada naquilo. Então todo mundo é promovido, mas ela não pode ser promovida porque não tem quem faça. Exatamente. Né? E aí a pessoa que não tem essa preocupação, esse insight de poder servir e criar sucessores, fica engessada naquilo que faz. A gente tem que entender o seguinte, ninguém é. Eu sou Daniela, e isso ninguém vai tirar de mim, eu sou Daniela, mas eu estou gestora de uma equipe. A cadeira não é minha, né? Não, a cadeira não é minha. Eu sou mãe de 2 adolescentes e depois de 2 adultos, mas isso ninguém vai me tirar, jamais. Existem coisas que a gente de fato, é identidade, outras coisas a gente está. Exato. E a liderança é um papel de desenvolver habilidades para ser um líder, mas estar gestor, estar supervisor, gerente, enfim, é uma cadeira. É como você falou, eu sento e eu não sou a cadeira, uma hora vou ter que levantar. Não tem como, inclusive, nem levar a cadeira comigo, né? Tem uma frase que eu acho bem legal, ela fala assim, que o ego leva você para lugares muito longe, mas deixa você lá sozinho. Exatamente. Né? Deixa eu tentar fazer uma ponte, então. Então, você foi, né, veio da cidade, recomeçou a vida aqui, sem apoio, conseguiu se reinventar, né? E uma outra frase, né? Quanto mais a gente consegue se reinventar, mais longevidade nós temos na vida. Ah, que né? bom.
quando eu comecei a gravar o podcast, foi isso, foi me reinventar. Porque até então eu era só um psicólogo clínico. Agora eu também estou sendo entrevistador, né? Então, estou me reinventando na minha habilidade de me comunicar. Né? Então, quanto mais a gente vai se reinventando, mais longa fica a nossa vida. Então, você veio para cá, se reinventou, educou, está educando os adolescentes, conseguiu chegar onde você conseguiu, você visualizou e chegou e desenvolveu essa fé, né, na lei da atração, na questão que o universo conspira, na questão de quebrar ciclos, que é o que traz a constelação. Né? E aí você sentiu necessidade, porque nem todo mundo, Dani, tem a chance de ter uma liderança da forma com que você está me mostrando. Ainda existe lideranças industrializadas, lideranças antigas. Porque nós temos líderes hoje de 40, 45 anos que foram treinados por esses líderes antigos. E aí veio o coach, né? Porque o coach traz, acho que, a chance de pessoas como eu, pessoas que não trabalham diretamente com você, ter a oportunidade de aprender um pouco com essa história. Esse foi o link do coach? Olha, com a separação, eu busquei muito autoconhecimento através de treinamentos de imersão. Então, depois da pandemia, meu primeiro treinamento de imersão foi em setembro de 2021. E desde então, todo ano, eu faço uma imersão. Durante um tempo, eu fiz com uma pessoa. E desde 2022, eu estou com o Jerônimo Temel. Né? Fiz um WA, que é um evento dele, de 3 dias, que me ajudou muito a olhar para mim. E lá, né, ele tinha, né, a divulgação da formação em coaching. E o meu objetivo com a formação em coaching era ser uma líder melhor e uma mãe melhor. Então, na verdade, eu nunca pensei em ser coach para trabalhar com isso, lá atrás. Não era meu primeiro objetivo. Meu primeiro objetivo era como eu faço para liderar melhor as pessoas e como eu faço para me conectar mais com os meus filhos, né? Meu, é fantástico de você, é fantástico. Né? Quando eu comecei a atender no consultório, não é que nem hoje, né? Hoje, com a graça de Deus, eu tenho muitos pacientes, gente me procurando, lista de espera hoje, né? Que bênção. Meu WhatsApp chega a 50, 60 mensagens por dia de pessoas que já foram, vão ser. Então hoje, graças a Deus, eu tenho hoje é diferente. Mas quando eu comecei, era muito difícil, não tinha internet quando eu comecei, né? Não da forma que é hoje, não tinha rede social, nada. E eu lembro até hoje, eu atendia um paciente às 14h e eu atendia um outro paciente às 5h30. Só que se eu fosse para minha casa, eu tinha que pegar 4 condução, ir e voltar, ir e voltar. O preço das 4 condução não dava o preço da terapia, da atenção do cara. Meu Deus. Então eu era obrigado a ficar naquela sala sozinho né? E aí, né, eu tive 2 grandes terapeutas. Eu tive uma terapeuta que foi a Cláudia, psicóloga, né, comportamental, toda a parte científica eu peguei dela, e tive uma terapeuta holística, que é a Rose, toda a parte de espiritualidade, a parte de constelação, tudo eu também tive uma influência. Por isso que eu consigo navegar pelos 2 polos com muita facilidade hoje. Né? E para você ter ideia, eu fiz terapias 7 anos seguidos, até nascer minha filha, hoje eu vou de vez em quando, e com a terapia holística eu fiz acho que 12 anos seguidos. Então, e aí eu fui para minha terapeuta, falei, eu não nasci para isso. Não nasci para isso, porque eu não consigo, eu não tô indo. E ela falou bem assim, Fabiano, se a vida tá te dando tempo, é porque a vida quer te mostrar 2 coisas. Ou você estuda, ou você descansa. Eu acho que hoje é melhor você estudar. Você tá com tempo, né? Aproveita. E aí eu comecei a entrar no universo, você fala de lei da atração, né? Que Deus fala por sinais, por nós, que eu pegava um livro. Eu estudava um capítulo de um livro. O paciente que eu recebia era exatamente aquele capítulo. E eu ficava tão encantado, estudando, e aí eu comecei a perceber que cada pessoa que eu ajudava, eu me curava. Cada vez que alguém falava obrigado pelo seu trabalho, eu ficava melhor. Então a cura estava em ajudar as pessoas a serem curadas. Então eu não consigo hoje ficar em casa parado. Eu tenho que exercer cura, eu tenho que deixar essa energia fluir.
Porque é a única forma que eu encontrei de me curar. Então, quando eu consigo ver uma pessoa que chega nervosa, que eu vejo ela brilhando, se desenvolvendo, se empoderando perto de mim e saindo melhor do que chegou, na verdade não é a pessoa que se curou. Ela veio para me curar. Então você, né, com os seus liderados, quando você pega e fala que você foi buscar ser uma mãe melhor, que você foi buscar ser uma líder melhor, né, você se tornou uma coach melhor, né? É. Eu tive, então, dentro dessa formação, eu comecei a entender que eu poderia fazer mais, né? E aí despertou em mim essa coisa de trabalhar com mulheres, né? Então, eu entendi, eu ainda estou entendendo o quanto esse trabalho ele é importante e necessário. Hoje, eu atendi algumas mulheres, já atendi algumas mulheres e atendo outras, e eu percebo o brilho no olhar delas, né? Eu percebo o quanto muitas vezes é aquilo que você fala, uma conversa que eu olho para ela, ela traz os problemas, eu falo, um dia eu já passei por isso. E aí essa coisa do ouvir e do acolher, e é muito interessante, né? Porque pela constelação, a intuição é algo do feminino, né? Exato. E a gente não se dá conta de que o tempo todo tem uma voz mansa e silenciosa, né? Ela é bem, quase que imperceptível, mas que fala dentro da gente. Então, um processo de coaching, eu sei que existe muito preconceito, inclusive, com os coaches. Nossa, né? é verdade, né? A gente escuta muito isso. A pessoa fala que é coach, que eu vou te ensinar a ganhar 1 milhão, e a pessoa tá pegando ônibus. Exato. Mas aí é que tá, o coaching levado a sério, né? Como o Jerônimo mesmo fala, o Por coaching... pessoas sérias, né? Exatamente. O coaching levado a sério é a aplicação de uma metodologia. Não é grito, não é frase motivacional, não são 10 passos para... Porque, assim, de fato, é óbvio, numa divulgação das redes sociais, onde você tem que prender atenção por pouco tempo. As pessoas, elas estão ávidas por ter informação, mas tudo que seja muito rápido. Precisa ser tudo muito de 30 segundos, as pessoas não têm mais paciência. Então, veio muito essa coisa, 3 passos para, 5 passos para. Mas o coaching não é isso. O coaching... Um processo de coaching, por exemplo, que eu faço, ele dura 2 meses. O coach, ele chega a ser uma mentoria? Ou a mentoria chega a ser um coaching? Não. São coisas distintas. E é interessante... Obrigada por essa oportunidade. Porque, assim, olha, o coaching, ele não deve tratar passado. Porque quem trata trauma e quem trata passado são os psicólogos, são os psicanalistas... nós temos já profissionais que fazem esse papel. O coach não faz isso. O coach, ele vai te guiar a atingir um objetivo que você não consegue atingir. E o coach não precisa ser especialista naquilo. Ele precisa apenas conhecer uma metodologia para te guiar. Então, vamos supor que uma mulher, ela quer atingir um cargo de liderança, por exemplo. Então, essa é uma meta dela. Você quer se tornar... E essa é a grande diferença. O mentor, ele dá o caminho. O coach faz perguntas. E só perguntas. Calma que eu achei fantástico isso. O mentor vai dar os caminhos. Sim. E o coach vai provocar você a achar os caminhos. Exatamente. Então, o mentor é aquela pessoa que já está 2, 3 passos à frente do mentorado e que consegue, de alguma forma, falar, olha, faça desta forma porque eu fiz e deu certo. Então, é meu caso. Se eu pego um psicólogo recém-formado hoje, eu falo para ele assim, olha, eu passei por essa fase, eu estou dando os caminhos para ele seguir. Você está mentorando esse psicólogo. E o objetivo é que ele chegue aonde eu cheguei muito mais rápido do que eu mesmo passei. Exato. Por exemplo, ele vai te procurar porque ele quer uma mentoria em como atingir uma agenda cheia com fila de espera no atendimento para psicologia. Aí você vai mentorar dizendo para ele quais foram as etapas que você percorreu, o que você fez que te conduziu a isso.
Perfeito. Ótimo. É isso que eu faço. O coach não. O coach ele vai te perguntar, ok, me diz aí, onde você quer chegar? Eu não vou, o processo de coaching é sobre o outro e eu vou conduzindo através de perguntas e de aplicação de ferramentas. Então, Você vai provocando a pessoa? são perguntas que despertam o autoconhecimento nesse sentido de olhar para dentro, autorreflexão mesmo. E não vai gerar crítica, autocrítica na pessoa? Não, não. Por exemplo, nós temos, dentro dessa metodologia, uma análise do perfil comportamental. Então, primeiro, o método que eu sigo é o método A5C, né? A5C, não conheço. Jornada A5C. Então, ele começa pelo primeiro C, que é o C da clareza. Ninguém vai a lugar algum se não tiver clareza. É tão óbvio que você fala, né? Pois é. Depois que você tem clareza, você vai, então, definir o caminho. Porque se você tem clareza do que quer, aí você vai precisar traçar um caminho. O terceiro C é o C da caminhada, né? Então, como que eu faço para estar nesse caminho? Quais são as etapas que eu preciso percorrer? Caminhada. Não basta ter clareza. Clareza, depois vem Caminho. Caminho, então tem que estar claro. Tem que estar claro. Deu luz, Deu luz. agora eu consigo andar. Exato. Aí você vai definir, consigo andar. Eu quero chegar, a gente sempre fala, eu estou no ponto A, é clareza, eu preciso saber onde eu estou. Quem eu sou, o que eu quero, quando eu quero. E aí, quando eu começo a entender esse ponto A, eu defino meu ponto B. Ah, eu quero ser líder. Ok, quando você quer ser líder? Por que você quer ser líder? O que você vai fazer quando você for líder? Então, você tem o ponto de partida e o ponto de chegada. Uma coisa que eu trabalho no consultório, quando alguém me fala assim, eu quero ser líder, o que eu faço? Né? Eu falo, você tem que pensar como líder. Como o líder pensa? Conversa com seus líderes, vê que livro que eles estudaram, veja como é que eles se comportam. Porque antes de você ser algo, você tem que ser. Bate o que você está falando? Sim, ele vai precisar buscar conhecimento para que ele possa atingir, mas isso vai ser sobre o mundo dele. Porque, veja, um exemplo que o Jerônimo sempre dá bastante nas palestras dele. Ele fala assim, imagine que o seu filho tirou nota 4 de matemática. E aí você chega como mentor dele e fala, eu vou tirar o seu PlayStation, o seu game, porque isso tá te fazendo não ter foco e não estudar. E aí, como coach, um pai coach falaria para o filho, filho, o que você precisa fazer para que no próximo mês você tenha uma nota melhor do que 4? Perfeito. Eu tô rindo porque eu lembrei da minha filha, né? Ela veio falar comigo, ela tá com 8 anos, né? Ela vai fazer 10, ela tinha 8 anos, né? Ela falou assim, pai, sabia que todo mundo na minha sala tem celular? Né? E assim, em casa a gente comemora, né? Ela vai fazer 10 anos sem celular. Então, Ai, que cada beleza. ano que passa a gente comemora. Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir. Até os 10 eu consegui, né? E aí eu falei, filha, mas é para isso que o papai trabalha tanto, que o pai estuda. Pra você ter uma boa escola, pra você poder se desenvolver, pra você poder ter um trabalho legal, pra você poder comprar... Pai, para! Você não entendeu nada! Você não entendeu onde eu queria chegar. Eu fiz aquela cara de ué. Tadinha. Oh, meu Deus. Mas ele fala muito isso, né? Então, aí o filho responde assim, pai, para eu atingir uma nota 6, porque no mundo do filho, a nota 6 é melhor do que 4. Com certeza. E no meu mundo, como pai, eu posso imaginar, por exemplo, que eu quero que ele tire 10. Mas pode ser que isso é o meu mundo, não é o mundo dele. Ou a minha expectativa, né? A minha expectativa. Então, o filho pega e lhe diz assim, olha, para que eu consiga tirar uma nota 6 na próxima prova, eu preciso de um fichário novo. E que relação tem tirar uma nota maior com o fichário novo? Não é sobre o que eu penso, mas é sobre ele. Uhum. Talvez com aquele fichário ele consiga fazer anotações que ele não conseguia fazer num caderno. Quer dizer, aquilo vai trazer o resultado que ele espera. E aí, uma outra coisa que a gente busca muito no coaching é a congruência.
A partir do momento que você fala, então o filho fala, eu preciso de um fichário, você dá o fichário para ele vai precisar ser congruente com aquilo que ele falou. Ele vai precisar fazer aquela nota 6, porque ele disse que se ele tivesse aquele recurso, ele atingiria aquele resultado. Quer dizer, aí rolou a congruência, seria um combinado. Exato. Mas é um combinado explícito, esse combinado, então eu te dou o fichário, você vai se desempenhar, ou ele é subentendido? Na verdade, nesse caso, como pai e filho, o pai vai ser o sponsor, né? Ele vai ser o provedor do recurso para o filho. Agora, imagine, por exemplo, aquela pessoa que quer emagrecer. E ela diz que para ela emagrecer, ela tem que ir 3 vezes por semana na academia. É um combinado dela com ela mesma. Então, assim, a congruência a gente pode chamar de combinado nesse sentido, de que é algo que você internamente pensa, acredita, e que aí o seu cérebro vai te forçar a fazer aquilo para atingir seu resultado. E bate muito com o seu perfil de personalidade, né? Que ao longo da sua vida, quando você falou, vou fazer, pode chegar trabalho, pode chegar trânsito, pode chegar o que for, pode chegar atrasada, mas você vai e faz porque você falou que você ia fazer. Exatamente. Porque tem uma outra coisa que eu acho que é bem, que eu tenho buscado exercitar, né? A impecabilidade da palavra, né? Se eu falei Você que... falou bonito agora, hein? Não é bonito? Impecabilidade da palavra. Impecabilidade da palavra. Vamos lá, o que Ou é? seja, se eu falei que vou fazer, eu tenho que fazer. Se falou, faça. Eu já falei isso. Então é melhor não falar. Perfeito. Isso bate muito. Eu dei uma palestra recentemente, usei esse termo na palestra e falei em algum episódio eu também falei aqui, né? Sabe qual que é a força maior que Deus? Não. Existe uma força que é maior que Deus. Tanto é que ninguém vai na igreja ver Deus. Todo mundo vai na igreja buscar a palavra de Deus. É verdade. Porque o que Deus fala, nem o próprio Deus pode voltar atrás. Então, se Deus falou, ele é obrigado a cruzar os braços e não fazer nada, porque ele falou. Uma vez que ele falou livre-arbítrio, não pode mudar. Ele não pode impor mais. E né? nós, como semideuses, feitos por imagens de Deus, mais fortes do que nós é a nossa palavra. Exato. Então eu estou buscando uma outra explicação que você acabou de me falar. Estou confirmando que o poder da palavra, ela muda a nossa vida. Por isso que é melhor a gente realmente falar, se não chover, eu vou caminhar. Ó, se tudo der certo, eu vou lá, porque se eu falar, eu tenho que fazer. E quer ver uma outra coisa? O porquê que as pessoas, muitas vezes, elas se sabotam? Porque elas falam assim, amanhã eu começo. Exato. E o amanhã nunca chega. Nunca chega. Porque quando amanhece o dia, você já deu ao seu cérebro a ordem de que ele só vai começar amanhã. Então, assim, toda vez que você define um objetivo, um target, um ponto B para chegar, você precisa definir uma data. Menino do céu, eu tô aqui pensando, você é mãe, você é líder de uma grande multinacional, né? E você agora é coach. Você dá conta de fazer tudo isso? Olha, essa é uma parte que a gente vai equilibrando os pratos, né? Hoje eu dedico naturalmente muito mais tempo ao meu trabalho, né? Na multinacional. E dedico um espaço de tempo para o coaching, né? Que é algo que me energiza, é algo que eu acredito, porque é onde a gente volta naquilo que a gente estava falando, o servir. Então, quem hoje não tem oportunidade, né, de estar numa liderança humanizada, gentil, uma liderança provocativa para a pessoa poder se desenvolver, né? Porque eu falo muito que a pressão faz parte do mundo. Sim. Se não quer ter pressão, não vai viver. A tensão é doença, mas a pressão é necessária. Exato. E aí ela não tem acesso, né, muitas vezes, a uma empresa tão bem solidificada, tão bem estruturada, mas ela pode ter acesso a você, através do coach. É né? isso. Então você consegue trazer o melhor de duas realidades. Porque eu vejo muita gente falando, né, mas não está lá fazendo. E para mim, a liderança, ela vem como exemplo.
né? As pessoas não falam o que eu falo, não fazem o que eu falo, elas fazem o que eu faço. Quando eu comecei a ser psicólogo, a minha primeira paciente era uma senhora de 65 anos, que ela falava mansinho, calminha, e ela estava com uma depressão tão grande que toda semana ela falava a mesma coisa para mim. Eu adorava ir no pagode domingo à noite. Aí eu tive que abrir mão do pagode domingo à noite. Meu Deus, porque ela falava muito. E eu ia dormir. Então eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder ser um psicólogo melhor, né? E aí com isso a gente fala, a gente é o exemplo. Então as pessoas hoje que estão precisando de uma orientação, estão precisando de uma provocação para crescimento, encontrem em você uma esperança aí de uma boa profissional. E é fácil te achar? Tem rede social? Como que você tem? Tem rede social. Então, o meu @, né? O meu Instagram é Dani Rodrigues Coach. Henrique, né? você põe para nós? O Henrique é nosso amigo aqui, ó. Que Legal. Ele vai editar pra gente depois, vai deixar seu @. Bacana. Né? E lá também tem o link que vai para o meu WhatsApp, então a gente pode marcar uma conversa estruturada, a gente conversa primeiramente para entender o cenário da pessoa, e aí depois, se a pessoa se sentir à vontade, a gente vê como funciona um processo de coaching para ela. Dani, você acha que faltou alguma pergunta eu te fazer? Faltou alguma coisa que você queria abordar? A gente conseguiu chegar lá? Não, a gente falou tudo. É. Eu acho que foi muito bom. Tem alguma mensagem que você queria deixar pro pessoal, para as mulheres? Hoje, esse mês aqui é o mês das mulheres. Quando eu vi 8 de março, né? Eu sou casado com uma esposa, com 2 filhas, então meu mundo é feminino. Seu né? mundo é rosa. Meu mundo é rosa. E uma das melhores ferramentas que eu tenho no consultório é a minha intuição. Então, eu também tenho um lado feminino muito aflorado. Ótimo. Né? Então, quando eu pensei no Dia das Mulheres, eu pensei, eu preciso levar uma mulher poderosa para mim poder entrevistar. Legal. Né? E foi em você que eu pensei. Que bom. Obrigada Que mensagem, por isso. imagina, que mensagem você poderia deixar para as mulheres, né, hoje, as mulheres que estão precisando dar o próximo passo, mas não conseguem? Bom, eu diria para vocês que nós temos tudo o que precisamos dentro de nós. É importante que a gente se olhe com cuidado. Eu disse que eu gosto do Pequeno Príncipe e eu costumo fazer uma parábola, um link, sabe? O Pequeno Príncipe, ele tinha uma rosa, né? Lá no asteroide dele. E quando ele vinha para a Terra, a rosa ficava dentro de uma redoma. E numa das vindas dele para a Terra, ele caiu num campo de rosas. E ele ficou decepcionado, porque ele viu que aquelas rosas eram iguais à rosa dele. E ele achava que aquela rosa lá do asteroide era única. E aí a raposa, amiga dele, diz para ele assim: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fizeste tão importante. E para as mulheres eu digo o seguinte: essa rosa é a menina que está dentro de você. É a menina que precisa ser acolhida, abraçada, cuidada. Então, meu convite é: se acolha, se ouça e cuide da sua rosa. Gente, é isso. Um presente para todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Você foi sensacional, Muito foi obrigada. brilhante. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com a sua história, vai se identificar com você. Né? Acho que foi uma luz na vida de muita gente que está assistindo nós agora. Que Muito legal. obrigado. Obrigada Foi pela oportunidade. muito bacana. Pessoal, palmas para Dani. E até o próximo capítulo. Obrigada, Obrigado. meu querido. Obrigada. Um beijo a vocês.